Graças a Deus, quero saudar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu quero deixar algo da parte de Deus que está em Provérbios capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, para que não dê a outros a tua honra. No versículo 4, acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aqui nós estamos diante do livro sagrado, a Bíblia Santa, quando Salomão ele descreve, falando, dando conselho através da palavra de Deus. Ele está falando sobre não esquecer da lei. E também está falando de guardar os mandamentos. São duas coisas que já nós possamos tirar para o nosso entendimento. Ele fala: filho meu, não esqueças da minha lei. É Deus falando para todos os seus filhos: não esqueça da minha lei. Segundo, ele diz para nós guardar nos nossos corações os seus mandamentos. E também nós deveremos, terceiro, deveremos escrever na tábua dos nossos corações. Deus ele está nos dando esta palavra para que nossos dias vá bem na face da terra. Ele disse que os nossos dias aumentarão e acrescentarão os anos de vida e paz para nós aqui nesta terra. Mas há uma condição para que nós tenhamos os nossos dias aumentado e cheio de paz na face da terra. É preciso que nós não esqueça da lei de nosso Senhor. É preciso que nós guarde os mandamentos de Deus em nossos corações. Meus queridos, ele também nos dá outro conselho. Aqui é Salomão aconselhando a Igreja Santa, para que nós não desampare a benignidade e a fidelidade, e que nós devemos pendurar em nosso pescoço e escrever na tábua do nosso coração. Olha aqui, ele fala, é muito bom, muito interessante esta palavra. Ele diz para nós não desamparar a benignidade e nem a fidelidade. E nós devemos ainda pendurar no nosso pescoço e escrever na tábua do nosso coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha só, é interessante esta mensagem, que primeiro nós encontramos que nós devemos observar a lei de Deus. Observar a lei. A lei de Deus que fala naquela época dos israelitas, a lei para eles era o pergaminho ou também a tábua da lei, como foi usado através de Moisés. Mas existia os pergaminhos onde estava escrito a lei de Deus. Hoje nós temos a lei de Deus. Nós não temos o pergaminho, porque hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Nós temos a Bíblia Santa. Então a lei de Deus é a palavra de Deus para nossas vidas, que está na Bíblia Sagrada. É a lei de Deus.
E nós devemos guardar os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, todos já leram. Todos já observaram e sabem quais são os mandamentos de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo fez menção e ele falou, ele colocou os 10 mandamentos, ele colocou em 2 pacotes, apenas em 2 pacotes. Fez um pacote só e dividiu em 2 itens. Ele diz: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então aí está os 10 mandamentos inseridos em um só pacote de obediência para nós. Meus queridos e amados, se nós não esquecer da lei de Deus, Deus ele está dizendo, é uma palavra profética aqui no livro de Provérbios, é uma palavra profética. Ele está dizendo que ele, o Senhor, aumentará os nossos dias e também acrescentará a nossa vida e paz. Interessante que quando ele fala aumentará os nossos dias e acrescentará a nossa vida, há uma diferença em aumentar os dias e acrescentar a nossa vida. Quando fala aumentar os nossos dias, é que nós teremos muitos dias de vida aqui nesta terra. E quando ele fala que ele acrescentará os nossos anos de vida e paz, é porque nós teremos, além de ter muitos dias de vivência na terra, nós teremos uma vida verdadeiramente. E tem gente que está vivo, mas não tem uma vida verdadeiramente. Ele está vivo por estar vivo. Está vivo no corpo, mas o corpo está todo podre. O corpo está todo estragado, está todo cheio de doença. Esse corpo está cheio de enfermidade. Esse corpo está cheio de cansaço. Esse corpo está cheio de sequela. Esse corpo está cheio de tudo que é ruim. Então essa pessoa está vivendo, mas não tem vida em si. E é essa vida que Deus está falando, que Ele acrescentará os nossos anos de vida. Então é muito bom nós ter vida saudável na terra. Vida saudável. E vida saudável, ela vem acompanhada de vida com paz. Além de Ele acrescentar os nossos dias, Ele nos dará uma vida saudável, cheio de paz. Você quer uma vida saudável para você? Nós queremos uma vida saudável para nós? Nós devemos lembrar da lei de Deus. Lembrar não é só olhar e dizer, eu lembro dessa lei. Não. Lembrar não é dizer, eu conheço essa lei de Deus. Não. Quando ele fala para nós lembrar, é que nós, quando formos colocar diante de uma prova satânica, ou uma prova humana, ou uma prova familiar, uma prova profissional, nós devemos lembrar desta lei. Saber que nós não podemos colocar outra coisa acima da lei de Deus. Então, meus queridos, é nós obedecermos a lei do Senhor. É nós cumprir a lei do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. E assim nós estamos lembrando da lei de Deus. E ele fala, diante dessa situação, nós lembrando da sua lei, nós estaremos com nossos dias aumentados. Nós estaremos com as nossas vidas, os anos de vida aumentada também, acrescentada e cheio de paz. E ele diz ainda, para nós não desapartar a nossa benignidade e fidelidade, e ainda devemos atar em nossos corações. Olha só, ele manda atar, colocar tipo fosse uma plaquinha. Você já viu que quando a pessoa participa de um evento, em alguns lugares coloca uma pulseirinha no braço. Em outros lugares coloca uma plaquinha de identificação, um crachazinho de identificação. Nas empresas tem muito. Eles colocam um crachazinho escrito visitante, aquela pessoa que não faz parte da empresa.
mas ela tem ali autonomia, está ali sendo guardada para ser recebida, para entrar naquela empresa, mas ela tem que colocar uma identificação, um crachazinho pendurado num barbantezinho, coloca no pescoço ou é colado na camisa, diversas formas. E ali ele é para que ali os funcionários daquela empresa, os gerentes, as pessoas que ali estão, saibam que essa pessoa está autorizada a entrar na empresa, mas está como visitante. Então ele diz para nós atar em nossos pescoços a benignidade e a fidelidade. Atar no nosso pescoço é para nós estar sempre vendo, sempre enxergando. Quando fala atar, é como se fosse uma placa de identificação. É uma placa para que todos vejam, para que nós também veja que nós temos a benignidade atada em nosso pescoço, que nós temos a fidelidade atada em nosso pescoço. Benignidade é você ser bendigno, é nós ter bondade, é nós ter compaixão, é nós ter misericórdia. É isso, nós ver e observar o nosso próximo e sentir a necessidade de ajudar este próximo. Isso é ser bendigno. E nós ter a fidelidade, ser fiel um para com os outros, ser fiel ao nosso ministério, ser fiel aos nossos pastores, nossos líderes, ser fiel quem é casado às suas esposas, ser fiel aos seus esposos, é ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, é ser fiel à palavra de Deus. Então quem tem fidelidade não deixa nem o sentimento de traição entrar no seu coração, nem o sentimento de traição. Não deixa, não permite, porque tem fidelidade, Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem tem fidelidade, e esta pessoa, ela não age com traição. Pessoas traiçoeiras, pessoas que armam cilada, pessoas que armam trinchada, armadilha, cria situação para destruir a outra pessoa, é porque falta fidelidade no coração dela, ela não é fiel. Ela tem somente um espírito enganoso. Ela chega de mansinho, chega devagarzinho, dizendo que é seu amigo, que é sua amiga, mas ali ela só quer colher, ali ela só quer uma oportunidade. Ali é a mesma serpente que se levantou no deserto, a mesma serpente que se levantou lá no Jardim do Éden. É a mesma serpente, ela chega devagarzinho para querer destruir a pessoa. Então, meus queridos, esse tipo de pessoa, ela não tem fidelidade. A fidelidade não permite que nós sejamos traiçoeiros. Veja o que aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele andava com os 12 apóstolos. E daqueles 12 apóstolos, alguém lá não tinha fidelidade no coração. Este apóstolo, por nome de Judas, ele chegou a trair a Jesus. É porque ele não sabia viver esse espírito de fidelidade. Ele não tinha fidelidade. Na verdade, ele só queria os seus interesses. Qual eram os interesses de Judas? Os interesses de Judas era que Jesus se opôs contra os romanos, lutando contra a carne e o sangue. Mas Jesus não veio lutar contra a carne e o sangue. Ele veio lutar contra os principados, contra a potestade. Ele veio lutar contra os espíritos governadores da maldade. Ele veio lutar contra as hostes da maldade. Foi isso que ele veio lutar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra todos os espíritos maléficos que estão na face dessa terra destruindo as pessoas. Então, meus amados, não esqueça que nós temos que ter a fidelidade. Nós temos que atar em nosso coração tanto a fidelidade como a benignidade. Aí o Senhor ele fala que quando nós atamos em nosso coração e escreve na tábua dos nossos corações, como está aqui ele relatando através do seu servo, por nome de Salomão, ele diz que nós acharemos graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Que maravilhas, né? Que maravilhas nós achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Feliz é a mulher, feliz é o homem que acha entendimentos e graça aos olhos de Deus. Porque diz que, além de nós achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus, e também aos olhos dos homens. Isso é muito maravilhoso. Então,
neste momento eu quero deixar para você refletir esta palavra no seu coração, que aqui nós acabamos de ler em Provérbios capítulo 3 e o versículo 1 em diante, né? Que primeiramente falou sobre lei, segundo falou, meus queridos, sobre os mandamentos, terceiro falou sobre a benignidade, quarto falou sobre a fidelidade. Então nós devemos ter esses 4 itens em nossos corações, esses 4 objetivos em nossos corações. Devemos ter a lei de Deus, que é a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Devemos ter, meus queridos, os mandamentos de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. Nós temos também que ter a benignidade e a fidelidade. 4 itens, 4 colunas fundamentais para a nossa vida espiritual. Se nós tivermos essas 4 colunas em nossas vidas, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a benignidade e a fidelidade, essas 4 colunas, demônio nenhum, homem nenhum, sistema nenhum nos destruirá, porque nós teremos a graça e o bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Guarde isso no seu coração, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar, você que gosta de aprender sobre a palavra de Deus, amanhã, às 8 horas, nós estaremos dando a segunda aula, falando sobre missões e evangelismo. Uma igreja verdadeira, uma igreja cristã, uma igreja de Cristo, ela faz missões, ela evangeliza. Se a igreja ela não fazer missão, se ela não evangelizar, essa igreja está faltando alguma coisa. Então, a igreja do Senhor, ela evangeliza, ela faz missões. Amanhã estaremos dando ali o curso da segunda aula, a segunda aula do curso de missões e evangelismo. Você que queira, você que quer aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Temos que crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, tem gente que não gosta de estudar a Bíblia, mas essa pessoa, ela está perdendo muito, porque, meus queridos, ninguém consegue viver sem ter a palavra de Deus em seu coração. Para ter a palavra de Deus no nosso coração, nós temos que fazer leitura da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, observar a palavra de Deus em nossos corações. Amém? Amanhã, às 8 horas da manhã, nós estaremos aí dando o curso de missões e evangelismo, já a segunda aula. Foi uma bênção no domingo passado, Deus ali nos ensinou muito, aprendemos muito coisas, palavra profunda de Deus, aprendemos muito. Foi falado no domingo passado sobre o evangelismo local, foi falado sobre as missões, que é quando a pessoa sai do local para outros lugares, foi falado sobre cultura, foi falado sobre costume, foi falado sobre cultura, costumes e também a pessoa que tem os seus atos, que esses pequenos atos que a pessoa tem, transforma em costume. Então, meus queridos, nós te convidamos para você participar deste estudo. Você está convidado no nome do Senhor Jesus Cristo, para nós crescermos mais e mais espiritualmente diante de nosso Deus. Tá, meus amados? Então, que Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala é o pastor Mauro Bispo. Neste momento, eu quero orar pela sua vida, no nome do Senhor Jesus. Senhor Pai, Deus que estás nos céus, neste momento, meu Deus, eu te apresento o teu filho e a tua filha. Dá um bom sábado, dá um bom dia para esta pessoa, Pai. Meu Deus, tira todo o cansaço espiritual, toda a fadiga espiritual. Senhor, destrói todo o mal contra a vida dos teus filhos. Meu Pai, ilumina. Senhor, levanta, anima. Senhor, fortalece o teu filho e a tua filha. E dá vitória nesse dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fica na paz, a paz do Senhor Jesus.